Glória a Deus. Agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Glória a Jesus. Que dupla abençoada, né? Vamos ler a palavra de Deus aqui em Gênesis. Livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está aqui neste lugar e é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Gênesis capítulo de número 2, a partir do versículo de número 7. Está escrito: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. Somente até aí, em nome de Jesus. Podeis assentar. Amados irmãos, nós todos sabemos que quando Deus decidiu criar um ser chamado o homem, o ser humano, Deus estava desejando exercer a sua paternidade. Deus criou o homem para ser filho de Deus. Ele havia criado os anjos, ele havia criado os querubins, os serafins e tudo o que havia no céu. E aí, no plano de Deus, ele vai criar na terra o homem para exercer nele a sua paternidade. Deus criou todas as coisas necessárias para suprir a necessidade do homem. Deus criou a terra, desenvolveu todo o sistema para que o homem nascesse nesta terra e pudesse através dela extrair aquilo que era necessário para a sua subsistência. Mas Deus, quando criou o homem, pegou o pó da terra, pegou o barro, e a Bíblia diz que Deus formou o barro e soprou nas narinas daquele boneco de barro o fôlego de vida, o espírito. E quando o fôlego de vida saiu de Deus e pousou sobre aquele boneco de barro chamado Adão, a Bíblia diz que ele foi feito alma vivente. Deus criou o homem e depositou sobre o homem a centelha divina que o colocou de pé. O homem, estando de pé todos os dias, Jeová, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, desejando exercer a sua paternidade, vinha à terra
e andava com o homem, conversava com o homem, tinha comunhão com o homem. O interessante é que tudo que Deus criou na terra, Ele criou por intermédio da sua palavra. Ele mandou que houvesse luz e houve luz. Ele mandou que houvesse separação entre as águas e houve separação entre as águas. Ele mandou que a terra produzisse seres viventes e criou os animais a partir disso. Deus mandou, aleluia, que surgisse os luminares no céu, o sol, a lua e as estrelas, e vieram a surgir. Todas as coisas Deus criou através da sua palavra. Mas quando Deus criou o homem, Ele disse: vamos, desçamos e vamos criar o homem, façamos o homem. A palavra para criar em Gênesis 1 significa trazer à existência aquilo que não existe, mas o termo formar, o termo fazer, que é usado para o homem, significa, aleluia, fazer de uma matéria-prima. Então, o texto está nos mostrando que para criar todas as coisas, Deus usou a palavra, mas para criar o homem, Deus usou as suas próprias mãos. Deus veio, aleluia, e Ele não veio com, aleluia, apenas um indivíduo, ou apenas um da trindade, mas os três. Ele disse: façamos o homem. Quando o homem estava sendo formado, se manifesta a trindade de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai tinha um projeto de criar o homem para a sua glória, criar o homem para exercer paternidade, criar o homem para ser pai na terra. O Filho já tinha um projeto preparado, caso o homem desfalecesse em sua caminhada e pecasse contra Deus. O segundo plano era salvação. O Filho já tinha um plano de salvação estabelecido. E o Espírito Santo, quando o homem é criado para ser templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Então o Pai quer exercer a sua paternidade, o Filho quer trazer salvação e o Espírito Santo deseja habitar. Glória a Jesus. Quando Jesus veio à terra, Ele ensinou a oração dominical, a oração modelo. E quando nós nos referimos a Deus, devemos seguir o modelo que Jesus ensinou, orando ao Pai em nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Ele nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás no céu. Por isso, quando nós oramos, reconhecemos Ele como um Pai. E Jesus deixou escrito que se o vosso filho lhe pede um pão, vocês darão uma pedra? Se pedir peixe, vocês darão uma serpente? Se pedir um ovo, vocês lhe darão um escorpião? De forma alguma. Se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então este Pai, Ele é o mesmo Pai do Salmo 23, quando o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Esse Pai é o mesmo Pai da parábola do filho pródigo, quando o filho decide ir para terras longínquas, viver sem regras, cumprir os desejos da sua carne, satisfazer as suas concupiscências. Quebrando a cara, ele decide voltar. E quando ele volta, o pai está de braços abertos para recebê-lo. Coloca anel no seu dedo, sandália nos seus pés,
dá uma roupa nova, faz uma festa e diz: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Este é o pai que dá novas oportunidades. Este é o pai, aleluia, que o escritor de Lamentações no seu capítulo 3 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada amanhecer. Este é o pai que ama e deseja exercer a paternidade sobre o filho. É aquele pai que deixou registrado e mandou o salmista registrar, dizendo que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É esse o pai, é o pai que corrige de noite, mas de manhã ele abraça. É o pai que traz a doutrina e a disciplina e a correção, porque ele corrige o filho que ama, mas quando é pela manhã, ele dá o café da manhã, ele dá o pão, ele dá o mantimento, ele dá a roupa, não deixa faltar nada, pois ele é um pai zeloso que ama os seus filhos. Glória a Deus. João 3,16 traz-nos a maior referência e expressão deste amor. O próprio pai vai entregar o filho mais forte, o filho mais capacitado, o filho, aleluia, redimido, o filho perfeito para salvar os filhos imperfeitos. É o filho santo para salvar os filhos pecadores. É o filho perfeito para salvar os filhos imperfeitos. A Bíblia diz em João 3,16: porque Deus, ou seja, o Pai, amou o mundo, ou seja, as pessoas, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Esse é um amor que se manifesta de uma forma gloriosa. É um pai que cuida nos mínimos detalhes. Oh, glória a Deus! Esse pai tem proteção para nos oferecer. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Se a terra em si, o seu princípio já era um paraíso, estava tudo novo, o homem iria inaugurar, mas para habitar o filho do pai, ele criou um jardim no meio do Éden, com tudo que o homem precisava para sobreviver, porque o pai não deixa faltar nada, o pai cuida nos mínimos detalhes, o pai tem a função de trazer proteção, provisão, aleluia, e tem a função de promover o filho. Primeiro, proteção. Salmos 91 está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, na casa do Pai, à sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Quem está habitando na casa do Pai descansa. Glória a Deus. O salmista disse no Salmo 121, em um momento de aflição, em um momento de angústia, em um momento de dor, ele olha para cima e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque esse pai, além de dar proteção, ele dá ensino, ele dá doutrina, e ensino não vem apenas do conhecimento, mas da experiência. Esse é o pai aquele que deixa o filho nadar um pouquinho e até beber um pouco de água se for necessário, para ele aprender a nadar. Este é o pai semelhante à águia, que quando o pintinho, quando o filhote está criando as primeiras asas, coloca nas costas, vai voando com ela e solta ela e deixa ela se virar. Quando ela pensa que vai cair, a águia pai vai e segura novamente, sustenta novamente, leva ela no alto, solta ela
ela, deixa ela cair, depois pega novamente. Aleluia. Esse é um pai que muitas vezes nos deixa, nos permite estar em situações difíceis, em situações complicadas, porque mais, aleluia, didático do que o conhecimento é a experiência, é a prática diária. Esse pai não tem pena do filho, ele ama o seu filho, e por amar o filho, ele permite muitas vezes o filho passar pelo vale da sombra da morte. Só que tem o seguinte: quando o salmista disse, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele disse, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele disse, olha, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. O que é tosquenejar? Tosquenejar é cochilar. Ele não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. E quando eu penso que eu estou sozinho, Ele é a tua sombra, a tua direita. Nem o sol vai te molestar de dia, nem a lua vai te molestar de noite. Ele te guardará de todo mal. Ele vai guardar na entrada, Ele vai guardar na saída, mas nada vai te fazer dano algum. Você tem um pai. Você tem um pai. Oh, glórias. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Eu gosto daquele louvor aonde Lázaro diz que o deserto é a escola do Senhor. Deus permitiu você passar pelo deserto, mas quando não tinha rios para você beber, Ele fez água sair da rocha. Quando não tinha alimento para você se manter, Ele fez pão descer do céu. No momento do frio da noite, Ele mandou coluna de fogo, e durante o sol causticante do dia, Ele colocou uma sombra sobre você. Ele te permite passar por situações difíceis, mas como um pai que protege, Ele não vai deixar você morrer nesta situação. A Bíblia diz que Deus não nos deixará ser provado além daquilo que nós suportamos. Isso é o pai. Ele protege. Glória a Deus. Segundo, Ele provê. Glória a Jesus. Um certo dia Deus fez um experimento e usou o maior amigo que Ele tinha na terra. Quem era o maior amigo que Deus tinha na terra? No livro de Tiago, testemunhando acerca desse homem, Tiago vai dizer: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. O nome Abraão, a princípio era Abrão, significava pai exaltado. Depois Deus acrescenta um A no nome de Abrão e se torna Abraão, que significa pai de uma multidão de nações. Se Deus o chamou de pai, se Deus o confirma como pai, Deus quer que Abraão seja o seu espelho. Em um momento em que Abraão se afasta e decide seguir o conselho de Sara, por 13 anos, Deus se ausenta da experiência da intimidade com Abraão. Quando volta, Deus fala para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra perfeito não significa de fato, não tem um significado de fato que temos no nosso dicionário. Per significa completo, e feito, ou seja, feito completo, formado em plenitude. Deus está dizendo para Abraão: Abraão, seja completo, ou seja, não desista nunca, não retroceda nunca, anda na minha presença, e por mais que você caia 7 vezes, de todas elas eu te colocarei de pé. Abraão, aleluia, anda na minha presença e me tenha como espelho, porque se eu sou santo, você tem que ser santo. Glória a Deus. Então, para fazer o experimento, Deus exigiu de Abraão aquilo que ele mais amava. Ele disse: Abraão, me dê o teu filho Isaque em sacrifício. Olha o pedido de Deus. Deus jamais tinha feito esse pedido outrora, jamais ele tinha feito esse pedido, mas agora está pedindo para Abraão. Por que que Abraão entendeu que era Deus?
Abraão é diferente de Pedro. Um dia, Jesus chegou para Pedro em sonhos e colocou um lençol descendo com uma quantidade de animais, e a voz dizia: mata e come. Pedro disse: eu não posso comer aquilo que é impuro. Ou seja, Pedro, mesmo andando com Jesus, ainda não conseguia discernir a voz que era de Jesus, a voz que era de Deus. E a mesma voz que mandou ele matar e comer, disse: não chames impuro aquilo que eu já purifiquei. Ou seja, Pedro era um homem que questionava, mesmo ouvindo, ele não tinha certeza. Mas Abraão ouviu a voz dizer para ele: oferece o teu filho em sacrifício. E em momento algum Abraão questionou. Por quê? Abraão reconhecia que aquela era a voz de Deus. A mensagem era dura, mas era a voz de Deus. A palavra era dura, mas era a voz de Deus. Exigia muito dele, mas era a voz de Deus. Ia trazer dor, mas era a voz de Deus. Ia gerar sofrimento, mas era a voz de Deus. Nunca pense que quando a voz de Deus vier, sempre vai ser sim, sempre vai ser ok, sempre vai ser dar certo. Muitas vezes Deus vai dizer não. Muitas vezes Deus vai dizer eu fecho. Muitas vezes Deus vai dizer não concordo. Aleluia. A palavra é dura, mas é a voz de Deus. E se é a voz de Deus e Abraão entende que é Deus falando, ele não questiona. Pega o seu filho ao bar do jumento, prepara a lenha e começa a ir para o lugar que Deus havia de mostrar. Caminhada de 3 dias, chega ao pé do monte, despede dos servos e sobe ele e Isaque. Aleluia. Eu imagino Isaque pegando a lenha, colocando sobre o ombro e subindo. Glória a Deus. Só que o questionamento na mente: eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Mas antes de perguntar, ele está subindo com a lenha no seu ombro, e eu imagino que a lenha cansa, o peso cansa, porque a subida é longa. Ele troca de lugar, oh glória a Deus, e continua subindo, até chegar no lugar que Deus havia estabelecido. Deixa eu te dizer uma coisa, abrir um parênteses nesta mensagem, para te dizer, aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida, vai até o fim. Pastor, mas está doendo, muda de posição, mas não para de caminhar. Está doendo, muda o jeito, mas não para de caminhar. Não é para parar, é para mudar alguma coisa, mas é para seguir até o fim. Glória a Jesus. Ele estava subindo e de repente ele questiona o pai, aleluia, aqui está a lenha, aqui está o fogo que o Senhor preparou, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão, como um pai que era espelhado em Deus, ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Oh glória. Abraão não estava imaginando de uma forma diferente. Ele sabia que a ordem era: sacrifica o teu filho. Mas a palavra de Abraão para Isaque é uma palavra de esperança. Evangelho significa boas novas, aleluia. Evangelho é remédio, evangelho é para trazer cura. Isaque já estava cansado, Isaque já estava sob ameaça. Para que eu vou dar uma palavra dura para Isaque? Para que eu vou dizer que Isaque vai morrer? Aleluia. Isaque já está ferido, já está preocupado, já está ansioso. Por que eu vou colocar Isaque para baixo? Não, Isaque, eu sei que há uma ameaça grande sobre a tua vida, mas eu também sei que o nosso Pai é um Deus de provisão. Ele é o Jeová Jireh. Aleluia. A palavra Jeová Jireh é uma palavra de esperança para aqueles que estão pensando em desistir, para aqueles que estão pensando em parar. Jeová Jireh significa Deus proverá. Se você está pensando em parar, não pare, Deus proverá. Se você está pensando em desistir, não desista, Deus proverá. Se você está pensando em retroceder, não retroceda, Deus proverá. Se você está pensando que não vai dar certo, não se preocupe, Deus proverá. Aleluia. O crente anda com Jeová Jireh do seu lado, oh glória. Só quem está com ele do lado levanta a mão para glorificar o nome dele.
Ele é o Deus da providência. Quando ele sobe, Abraão está prestes a sacrificar o seu filho. Deus fala com Abraão: não faça isso. Quando ele avista do lado, há um cabrito amarrado pelos chifres. Glória a Deus. Foi um cabrito amarrado pelos chifres. Abraão pega o cabrito, sacrifica no lugar de Isaque e desce glorificando aquele monte. Houve provisão, mas antes da provisão existe o sacrifício. Glória a Deus. Não há provisão sem sacrifício. Glória a Deus. Não existe provisão sem sacrifício. Primeiro você se levanta, primeiro você age, sobe a montanha e espera de Deus a providência. Ele é o Deus da providência. A Bíblia diz que em um certo momento de crise, Elias estava na beira de um lago, aleluia, e ao estar ali na beira do lago, o texto vai dizer que os corvos lhe traziam pão. Deus supria todas as necessidades de Elias, e de repente aquele lago se secou, porque pela palavra de Elias não havia chuva na terra. Elias é direcionado por Deus para ir à casa de uma viúva, a viúva de Sarepta. Quando ele chega na casa da viúva, ele pergunta: você tem alguma coisa para comer? Ela disse: olha, eu estou em crise, eu só tenho um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Vou fazer bolo para que eu e meu filho comamos e morramos. Elias olha para ela e diz: faça primeiro para mim, porque o azeite da botija não vai faltar e a farinha da panela não vai acabar. Glória a Deus. Elias estava dizendo: eu tenho experimentado a providência de Deus na minha vida, e eu sei que Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Jesus disse certa vez aos seus discípulos: não estejais ansiosos pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de vestir. Vocês não vê as aves do céu, elas não trabalham, mas não falta alimento. Você não vê os lírios do campo, eles não fiam nem tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus é capaz de alimentar os passarinhos, se Deus é capaz de vestir os lírios do campo, quanto mais vós, homens de pouca fé. Ele é um Deus de providência. Deus quer exercer sobre nós a sua paternidade. Ora bacanta labaxei, aleluia, aleluia, oh glória a Jesus. E por último, a paternidade de Deus nos promove, nos coloca em patamares mais elevados. Glória a Deus, aleluia. E não é mérito, é graça. A Bíblia diz que quando Deus rejeitou o rei Saul, ele mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé, o belemita, porque Deus lá iria se prover de um novo rei, para substituir o rei Saul. Quando o profeta Samuel chega na casa de Jessé, Jessé lhe apresenta o filho mais velho, Eliabe. Quando Samuel, o profeta, vê Eliabe, diz: está aí diante do Senhor o seu rei. Preparou o azeite para ungir Eliabe. Deus falou: não, Samuel, não atentes para a sua estatura, nem para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. Eu, papai do céu, não vejo como o homem vê. Vocês só vê a aparência, mas eu enxergo o coração do homem. Eu mandei você ir até a casa de Jessé, porque eu já preparei um rei. Você não vai ter o trabalho de escolher, eu já escolhi. Você não vai ter o trabalho de decidir, eu já decidi. Você só vai derramar o azeite sobre quem eu mandar derramar. E a Bíblia diz, irmãos, que passam os filhos de Jessé e nenhum deles Deus havia escolhido. E o profeta pergunta: não tem mais nenhum? Ele diz: ainda tem o menor.
está cuidando das ovelhas. Samuel diz: pois manda chamá-lo, porque ninguém vai se assentar à mesa até ele chegar. A história diz que Davi era um filho como se fosse tratado como bastardo. Ele estava no campo cuidando das ovelhas, recebendo sol e chuva, dia e noite, vivia como escravo, não tinha lugar na mesa. Mas quando a unção de Deus chegou, quando a paternidade de Deus se estabeleceu, Deus disse: eu vou promover o meu escolhido. Ah, você não entendeu. Glória a Deus. No momento certo, Deus disse: eu vou promover o meu escolhido. Glória a Deus. Se não tem lugar na mesa para ele, vai ter que levantar alguém, porque nós só estaremos à mesa quando Davi chegar. Davi chegou. Quando ele olhou para Davi, olhou e disse igual algumas pessoas quando olham para o pastor Lucas: esse aí não tem aparência, não tem voz de pregador, não tem jeito de pastor. Aí Deus fala no coração de Samuel: mas é esse mesmo que eu escolhi. É esse mesmo, é esse mesmo. Samuel pega o azeite, derrama sobre Davi e disse: Deus está te promovendo. Oh glórias, oh glória a Jesus. Eu não sei que patamar da vida você está, mas a unção de Deus te promove. Aleluia. A unção do Espírito Santo te promove. Oh glória. Eu não sei que patamar do ministério você está, mas há uma unção para te colocar em um novo patamar. O novo patamar vai te dar estrutura, o novo patamar vai te dar maturidade, o novo patamar vai te dar experiências novas, vai te dar uma nova intimidade com Deus. Deus está disposto a te promover, porque esse é o papel do Pai. Quando Jesus escolheu Pedro, está exercendo sobre ele a sua paternidade, tanto que quando Jesus vai se despedir dos seus discípulos, ele disse: olha, eu vou para o Pai. E um dos discípulos pergunta: mostra-nos o Pai, isso já nos basta. Jesus responde para ele: há tanto tempo eu estou convosco. Glória a Deus. Ou seja, Jesus estava estabelecendo sobre a vida dos discípulos a paternidade do Pai, desenvolvendo o relacionamento com eles. Quando esse Pai encontra Pedro, Pedro está pescando como um pescador frustrado. Eu estou dizendo que Pedro era um pescador frustrado, um trabalhador frustrado. Só que a unção de Deus promove. Aleluia. E a primeira promoção de Pedro foi de longe. Jesus pregou no barco dele e disse: agora vai para o mar alto. E aí você vai pescar. Senhor, mas nós pescamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixe. Jesus disse: pois agora você vai lançar do lado direito do barco. Quando Pedro lança a rede, a Bíblia diz que era tanto peixe, que as redes se rompiam, e foi necessário barquinhos menores vir ajudar, porque o barco de Pedro estava quase indo a pique. Ele começou como pescador frustrado, e agora ele é um barco líder de outros barquinhos. Está indo para a praia com um barco cheio de peixes. Eu vou profetizar sobre a vida de alguém aqui: você não vai mais ser frustrado nos teus estudos, no teu trabalho, você não vai jogar mais rede para vir vazia. Jesus entrou no teu barco, está dizendo: eu vou te promover a um patamar de prosperidade. Oh glória a Jesus. Só que ele sai dali e a segunda promoção vem logo em seguida. Não demorou nada, foi só algumas horas de pescador de sucesso. Qual é a promoção? Ele diz: você é o quê? Pescador de peixe. Aí ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Estou mudando o teu ramo, Pedro. Oh glória a Jesus. Eu não sei se alguém entende isso, mas se for para te aproximar de Deus, Deus vai mudar o teu ramo.
Oh, glória, aleluia. Deus vai mudar tudo, Deus vai mudar o ambiente, aleluia. Eita glória, aleluia. Te farei pescador de homens. Em meio à caminhada, Pedro vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Jesus separa ele para ir de 2 em 2, e Pedro vai pregando, vai pregando. Agora Jesus sopra sobre ele o Espírito e lhe promove mais um degrau. Agora ele não vai mais apenas assistir Jesus expulsando o demônio, ele vai expulsar demônios. Ele não vai mais apenas assistir Jesus curando, ele também vai curar. E a Bíblia diz que Jesus manda de 2 em 2 os seus discípulos adiante dele, e eles curavam, expulsavam demônios. De repente eles voltam tudo animados, com um novo patamar que Jesus havia elevado eles, e dizem: Senhor, estamos maravilhados, porque em teu nome até os demônios se nos submetem. Aí Jesus disse: ei, toma cuidado, eu estou te promovendo, estou subindo você de cargo, estou colocando você em patamares elevados, mas não deixe que a vaidade entre no seu coração, não deixe que o orgulho e a soberba entre no seu coração. Não se alegrem porque os demônios se submetem, se alegrem antes pelo seu nome está escrito no livro da vida. Oh, glória! Porque que te adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus está dizendo: a minha unção vai te promover, vai te colocar em patamares maiores, pode até mudar você de ramo, pode até trazer prosperidade, mas não deixe que nada disso atrapalhe a tua salvação, não deixe que nada disso tire você da presença de Deus. Glória, aleluias. Todos conhecem a história. Pedro nega Jesus, e ao negar Jesus, a Bíblia diz que Jesus morre, ressuscita ao 3º dia, e Jesus anuncia aos discípulos: olha, eu vou para a Galileia. Pedro chama os discípulos e diz: vamos pescar. Os discípulos vão pescar. Jesus repete o mesmo milagre, glória a Deus, que ele fez no princípio de Pedro, ele faz de novo. Eu disse que ele faz de novo. Alguém não entendeu? Eu estou dizendo que ele é capaz de fazer de novo. A mesma experiência, o mesmo sentimento, a mesma sensação, só que tem um diferencial: a glória dessa última casa será maior. Oh, glória, aleluia. Porque a circunstância derrubou o castelo que Jesus levantou, a tentação derrubou o castelo que Jesus levantou, as lutas e as provações derrubaram aquilo que Deus havia levantado na sua vida, mas Ele está dizendo: eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, eu vou fazer de novo, e a glória dessa última casa vai ser maior, vai ser maior. Quem pode dar um grito de glória para Jesus? Aleluia. Encontrou Pedro na praia, fez Pedro passar pela mesma experiência, só que de uma maneira maior, eram peixes maiores. O barco de Pedro já estava mais estruturado. Glória a Deus. Eita, você não vai mais passar pela prova do mesmo jeito que você passou antes. Agora você vai ter mais estrutura para passar. Oh, glória. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Você vai ter mais estrutura para passar por essas coisas. Ele vai dar estrutura ao teu barco. O peixe vai ser maior, a luta vai ser maior, o desafio vai ser maior, mas a estrutura também vai ser maior. Aleluia. Passou pela experiência. E alguém disse assim: ô Pedro, é ele.
Pedro estava nu, vestiu a roupa, mergulhou nas águas e saiu nadando. Quando chegou na praia, Jesus estava assando peixe na brasa, dizendo para Pedro: não quero você pescando peixe, eu quero você pescando homens. O peixe eu vou prover, mas aquilo que eu te promovi, eu quero que você exerça. Exerça, exerça, exerça. Qual é o teu chamado? Exerça. Qual é a tua missão? Exerça. Aleluia. E o pão Ele provê, e o peixe Ele provê, e a roupa Ele provê, e a tua chamada, exerça, exerça, exerça. Oh glória, a necessidade do pão não pode fazer você desistir da tua chamada. Exerça. Chama Pedro para perto. Pedro negou Jesus 3 vezes. Agora é o momento da reconciliação. Aleluias. Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Eu não posso nem mentir, porque antes que haja palavra nos meus lábios, o Senhor já conhece o meu coração. Tu sabe que eu te amo. Aí ele vai dizer: pois já vai a próxima promoção do teu ministério. É o que, Deus? Eu traí, eu neguei, sim, mas eu estou restaurando o teu castelo. Eu estou quebrado, mas eu estou te fazendo um vaso novo. E vai ter promoção de novo, vou te promover de novo. Como assim? Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Oh glória a Jesus. Aleluia. Mas Pedro, tu tens certeza? Mas tu me ama mesmo, Pedro? Senhor, tu sabe que eu te amo. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí Pedro se entristeceu e disse: Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O Pai protege, o Pai provê, o Pai promove. O Pai protege, o Pai provê, o Pai promove. Eu tenho um Pai, 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 eu tenho um Pai. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: você tem um Pai, você tem um Pai. Eita, fica de pé glorificando, fica de pé glorificando. Ora bacala baixando arácia. Ele protege, Ele provê, Ele promove, Ele protege, Ele provê, Ele promove. Você tem um Pai, eu tenho um Pai. Quem pode glorificar ao Pai? Quem pode exaltar ao Pai? Quem pode engrandecer ao Pai? Eita, 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 tem uma unção nesse altar, oh glória, tem uma unção nesta igreja, a unção do Pai. O Pai desceu e está olhando para os seus filhos e está dizendo: eu te protejo, eu te provê, aleluia, trago provisão, eu te promovo, eu mudo a tua história. Glória, glória, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fica de frente para alguém que está do teu lado. Se não for cônjuge, ou casal com intimidade, homem com homem, mulher com mulher. Se for cônjuge ou casal, pode ficar. Se não for, homem com homem, mulher com mulher, para não gerar constrangimento. Eita, eita, alabaxandaraça. Não pega na mão dele não. Olha nos olhos dele aí agora e diga assim para ele: eu não sei quanto você tem sofrido, as provas que você tem passado, mas eu quero te dizer que você tem um Pai. Diga para ele: se o Pai da terra
te abandonar, lá no céu tem um Pai que te protege, que provê e que te promove. Ele está cuidando de você agora. Não toque nele, estende as mãos sobre ele. E eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, você vai dar um abraço de fé nesta pessoa. E aquilo que estava quebrado, Jesus vai refazer. Aquilo que estava caído, Jesus vai levantar. Aleluia, aleluia. Aonde havia pecado, vai haver perdão. Aonde havia, aleluia, quebra de aliança, vai ter reconciliação. Se prepare para ser tocado por Deus. Se prepare para uma experiência nova esta noite. Deus não te trouxe aqui para você sair do mesmo jeito que você chegou. Deus te trouxe aqui para derramar algo novo sobre a tua vida. Eu conto 1. O Espírito Santo te enche nesta noite. Eu conto 2. As tuas mãos têm fogo agora. Fogo, 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 fogo. Eu conto 2,5. Deus renova o teu ministério. Deus renova a tua chamada. Você vai exercer algo novo agora. Há uma ferramenta nova sobre as tuas mãos. Eu conto 3, abraça essa pessoa agora e libera sobre a vida dele. Libera sobre a vida dele. Ora por ele, ora por ele, ora por ele, ora por ele, ora por ele. Receba algo novo, receba algo novo, receba algo novo. Receba, 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 receba da parte de Deus. Esse não é um abraço do teu irmão, esse é o abraço do Pai. É o abraço do Pai, é o abraço do Pai. O Pai te protege, o Pai provê, o Pai promove, o Pai visitou a casa, está visitando os teus filhos, está te abraçando nesta noite, para te dizer: eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu não te desamparei, eu vou virar o teu cativeiro, eu vou te colocar em um novo patamar espiritual. Recebe nessa noite, recebe, 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 recebe. Aleluia, 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 aleluia. Deixa Deus te usar nesta noite, aleluia. Não se prenda nesta noite. Deixe Deus te usar. Se fale em línguas, fale, porque o Espírito nesta noite está, aleluia, renovando o crente neste lugar. O Senhor está transbordando na igreja nesta noite. Não se prenda não, deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar. Deixe Deus te usar. Você está na casa do Senhor. Aleluia, deixe Deus te usar. De glória sobre este lugar. Há uma nuvem de glória sobre a igreja nesta noite.
Não perca a oportunidade